Aí, alguém gosta do vizinho? Glória a Deus, glória a Deus. Alguém tem problema com o vizinho? Né? Mas tem que orar por ele. Muito vale a oração de um justo. Amém? Então peça em oração. Então, eu como pastor, fico triste e desanimado em ver que muitas vezes as pessoas se acomodam nisso. Meu pastor Francisco falava uma coisa que eu nunca esqueci. Quem lembra disso? Bonde da salvação. Né? A gente entra no bonde da salvação. Estou bem, estou salvo, não sou pecador, sou homem segundo a palavra de Deus. Mas estamos colocando de lado o mais importante. Então, não vou nem entrar no mérito agora, porque na pregação nós vamos tratar esse assunto. Então, no próximo domingo vai ser um culto com o cunho evangelístico. Eu quero tirar você dessa zona do conforto, da sua salvação, e entender que outras pessoas também precisam experimentar essa paz que você tem, que só Cristo pode dar. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. É urgente, é urgente. Salvação é um assunto urgente, porque eternidade do inferno, eu não quero ver quem eu amo no inferno. A semana segue a programação normal, próximo sábado, atividade nenhuma na igreja, isso é time de louvor mesmo, que eu sempre estou escalpelando eles aqui comigo, estudando bastante. Quarta-feira, oramos pela família, se é importante para você e sua família, esteja aqui, se estiver ao seu alcance, estiver trabalhando, tranquilo. Estou cansado. Aí anda a segunda milha, porque se fosse o aniversário de casamento, se for uma festa, 15 anos de um parente, você ia. Amém? Então, bota na balança e mostra para Deus que realmente Ele é o Deus da sua vida, amém? Que Ele é maior que qualquer... É bonito cantar, Deus é maior que tudo. Viva, não apenas cante. Domingo o culto pela manhã começou às 9 horas e o culto da noite começa às 18 horas. Mais um recado? Vamos ficar de pé para ouvir o que Deus tem nos falar. Através da sua palavra. Lucas. Eu preciso da foto do gigante. Cadê o gigante? 1 Samuel, capítulo 17. Livro do profeta Samuel, capítulo 17, do verso 4 ao 11. Nós vamos ler outros trechos do capítulo ao longo da pregação, mas para não cansar você, só nesse momento o que me interessa são os primeiros versículos do 4 ao 11. Pergunta para o seu irmão, qual é o seu gigante? Alguém aqui tem um gigante para derrubar amanhã? Diz amém. Amém. Isso eu tenho. Isso é forte. Amém. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 4 ao 11. Você achou aí? Está vendo folhazinha? Amém, misericórdia. Eu vou ler os versículos pares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos ímpares. Em 1 Samuel 17, do verso 4 ao 11. Então, no arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. O filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Glória a Deus. Você sente medo às vezes? É normal. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, estamos aqui porque servimos a um Deus forte, a um Deus temível e poderoso, que pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Nós cremos no poder da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo.
Fala através do Teu Evangelho aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos à Tua Palavra. Em o nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Nós sentimos medo, é comum sentirmos medo, e o povo de Deus estava assustado e com muito medo. Olha que interessante. Eles não estavam apenas assustados, eles estavam com medo. E a proposta de Golias é até uma proposta muito interessante, porque evitaria um grande derramamento de sangue. Você concorda comigo? Ao invés de o povo sair para a guerra, batalhar, ele fala, olha, manda um dos seus aí. A presença dele já era intimidadora. A nível de proporção, você tem que lembrar, por Davi ainda estar em casa a serviço do pai, atendendo às solicitações do pai, e não ter ido para a guerra, acredita-se que a faixa etária de idade dele esteja entre 17 e 15 anos. Olha aqui isso, que extraordinário. Isso é para os jovens aqui presentes, né? Para vocês verem como Deus pode usar vocês de uma forma poderosa. E ali estava um homem com 3 metros de estatura, sabia guerrear, era um guerreiro. Davi não era guerreiro. Ali estava um homem que sabia guerrear, com uma armadura que pesava 60 quilos, ou seja, ele era muito brabo. Fala para o seu irmão, Golias era forte. Fala para o seu irmão. Mas glória a Deus, que apesar dos nossos medos, apesar do medo do povo de Israel, Deus é um Deus que está sempre de mãos dadas com aqueles que são tementes a Ele. Nós vemos esse testemunho do povo de Israel, toda vez que estava fazendo tudo certinho, venciam as guerras, Deus era com eles, tinham cura, tinham abundância, tinham vitória, e quando eles resolviam andar na teimosia dos próprios caminhos, tinha a morte, tinha a doença, perdia a guerra, morria um monte de gente. Então eu acho que nunca ficou tão claro a palavra de Deus sobre fazer o que eu bem entendo e fazer a vontade de Deus, distinguem de uma forma sobrenatural o meu futuro. O que vai acontecer comigo, se eu terei vitória ou se eu terei derrota. E aqui não está um gigante qualquer, ele foi feito sobre encomenda, na medida certa da dor de cabeça do povo de Deus. E muitas das vezes existe um problema que foi feito para você que parece uma receita médica. Ele é na medida para te tirar das estribeiras, é um problema que você nunca lidou com ele, é algo que normalmente você nem imagina o que vai fazer. Quem tem um problema que nem imagina o que vai fazer? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai colocar ele na mão do Senhor. Pronto. Mas eles aparecem. E muitas das vezes não é clamar ao Senhor a primeira coisa que vem à sua mente. Logo vem a você, vou ligar para aquele médico especialista, aquela irmã que passou por aquela luta. A esposa do Paulo, a Sheila estava conversando comigo. A Sheila estava com o joelho bem inchado, né, Sheila? Ela não conseguia nem vir para a igreja. Então, e agora ela está andando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas conversou com uma irmã lá, ela disse o remédio foi abacate, né, semente de abacate, coentro e alho. Cúrcuma, né? E ela bebeu, mas sabe o que eu gostei mais do que ela falou? Mas eu orei. Olha que coisa extraordinária. Ela não depositou a confiança, não, mas eu orei. Olha como isso é importante. Fala para o seu irmão, isso é fé. E às vezes tem um gigante na sua frente, com 60 quilos de armadura, 3 metros de altura, querendo destruir seu casamento, querendo destruir a vida do seu filho, querendo destruir a sua saúde, querendo te trazer ansiedade de tal forma, e nós precisamos entender, Deus nos dá vitória contra essas afrontas da vida. A vida não é gentil com aquele que faz a vontade de Deus. O próprio Deus diz, no mundo tereis aflições. Eu canso de repetir isso. É para nós entendermos. Se tudo na sua vida está um oásis, fique preocupado. Porque é igual aquela cena em cima do muro, enquanto tem o anjo samando de um lado e o diabo do outro descansado. O diabo não faz propaganda do serviço dele. Você observou o esforço que você faz para uma pessoa vir para a igreja? Você já viu o esforço que é para você estar na igreja? E já viu a facilidade que é levantar o pé para o alto e assistir Netflix tranquilão? A matemática do mundo sobrenatural é muito simples. Compete a nós
porque o reino de Deus precisa de esforço para ser conquistado. Fala para o seu irmão, se esforce. E o diagnóstico do problema do povo de Deus fica muito claro no versículo 11. Dá uma olhadinha no versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram assustados, porque eles estavam ali arrumados em fila para guerrear. E chega um cara de 3 metros. Quem ia cair dentro de cima de um cara desse? Dá uma olhadinha na imagem que você está vendo ali, que eu projetei para você. É o mais perto que se chega da imagem dele. A couraça dele devia ser o couro mais resistente daquela época que tivesse. Tanto que o povo contra quem o povo de Deus lutava, até no contexto de armamento, era mais tecnológico para o povo de Deus. Tinham mais recursos, era o povo acostumado a sair para a guerra, o povo de Deus também, mas não tinha tanta tecnologia quanto eles. Um cara desse tamanho, bem armado, escudo, lança, e o terror estava lá. E às vezes o terror está quando você coloca a cabeça no travesseiro. Amém? Está lá. Aquela mensagem que você recebeu no WhatsApp, aquela situação da sua conta bancária, aquela cobrança, aquela palavra dita que te agrediu. Mas para vencermos os nossos gigantes, todos nós precisamos começar uma caminhada com Deus. E toda caminhada com Deus tem um começo. Eu vou pedir que você pergunte ao seu irmão: quando você vai começar a sua caminhada rumo ao centro da vontade de Deus? Pergunta para o seu irmão. Quando você vai começar a sua caminhada rumo ao centro da vontade de Deus? Meu irmão, Jonas está aí de testemunho, amém? Ele fez o que ele queria e Deus botou ele onde ele queria. Eu estou vendo uma igreja, muitas das vezes, lutando 20 anos com quebra de braço com Deus, achando que poderá fazer o que quer. Uma hora Deus te pega. Fala para o seu irmão, uma hora Deus te pega. Quer vencer gigante? Viva no centro da vontade de Deus. E o primeiro pilar, eu separei em 3 pilares ao desenrolar a nossa pregação, está uma coisa muito interessante. O tempo de Deus é a escola do anonimato, porque às vezes você está fazendo coisas incríveis e ninguém está te vendo. Às vezes você matou 3 leões num dia, 2 ursos, e ninguém viu o que você fez. E ainda às vezes chegam para você e ainda falam besteira para você. Quem aqui já fez coisas extraordinárias e ainda foi judiado e maltratado? Nós temos que lembrar que Davi, um jovem, ele dava conta das ovelhas e fez coisas extraordinárias, amém? Leão, o urso, um garoto. Fala para o adolescente do seu lado aí, você pode matar um urso, fala para ele. Isso aí, ainda mais a prova de matemática você vai encarar essa semana, de português eu não sei, né? Então, às vezes o seu urso, o seu leão é uma prova, uma disciplina, uma matéria, né, jovem? Está azucrinando você. Mas, um pouco antes desse episódio, a história de Davi teve momentos bons e ruins. Quem concorda com isso diz amém. Mas sabe o que é mais legal na história dele? O que o coração dele era? Fala para mim. Ele era uma pessoa como eu e você, cheio de defeito. Porque às vezes você acha que pelos seus defeitos, falhas de caráter, problemas que você possui, você é alguém que não tem jeito. Tem jeito. Para Deus não há impossíveis. Se você quiser, te falar uma coisa do fundo do meu coração. Você pode estar na igreja há 15, 20 anos, 30 anos. Né? Eu estou há 39 anos na igreja. Né? Deus pode começar uma história com você hoje. 24 de maio de 2026. O início da mudança da minha vida. Pode acontecer isso hoje. Mas você tem que entender, você tem que se dispor. Porque nem tudo foi glória na vida de Davi. Ele havia sido ungido rei, após uma baita de constrangimento, tanto que Deus falou, não julgue a aparência dele. Quando Samuel vai chamar, capítulo 16, se eu não me engano, quando vai chamar, chega na casa de Jessé, o pai de Davi, ele fala, não julgue ele pela aparência. Chamou todos os irmãos bonito, forte, parrudo. Ele chegou, não é esse. Aí o pai de Davi lembrou, tem um outro lá, esmirradinho, que cuida das ovelhas, vou lá chamar ele. Fala para o seu irmão, às vezes você é o pequenininho. Fala para o seu irmão, às vezes você é o pequenininho. E você tem que estar disposto. A palavra fala, eis-me aqui.
O eis-me aqui está fora de moda dizer isso, mas nós temos que dizer isso para o Senhor. E a vida seguia na sua normalidade. Ele havia sido ungido rei, cuidava das ovelhas, fazia tudo o que o seu pai pedia. Ele não estava sentado num trono, num palácio, com roupas finas. Ele estava no meio do esterco. Você já viu como ovelha fede? É um animal fedido, teimoso, de visão limitada, complicado, que desobedece. Ele mesmo se violenta, achando, uma certa vez, eu acho que esse vídeo na internet é usado muitas vezes em pregação. Ela com o pescoço amarrado, no arame farpado, o pessoal vai lá, solta ela de novo, mais uma vez, se enrola toda, no mesmo instante após ela ser solta. É muito legal cantar, eram 100 ovelhas juntas no abismo, né? É legal, bacana, é uma história bonita, porque Deus sempre vai até você, isso é fato. Deus te encontra de um jeito ou de outro, mas Deus também permite que você sofra pelas suas próprias escolhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que sofreu e pagou um preço muito alto por causa das suas próprias escolhas. E ele estava ali, não estava bonito, estava fedendo. Fala para o seu irmão, estava fedendo. Não estava cheiroso, fala para ele, não estava cheiroso. E às vezes você se pergunta, Senhor, qual vai ser o dia da minha glória? Porque às vezes quando a gente escuta pregações sensacionalistas, né? Não, que você nasceu para vencer, você nasceu para ser o melhor, e você vai escutando, e você se pergunta, será que Deus me excluiu? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não faz, a gente sabe disso, a palavra de Deus nos fala, e a palavra de Deus não mente, mas nós no nosso coração muitas vezes nos perguntamos, qual é o dia que eu vou cantar? Agora é só vitória, agora é só vitória, que dia que eu vou cantar? Né? Eu acho que até uma música muito perigosa, porque nós não podemos, a vida do cristão não é só feita de vitória, mas Deus nos forja mesmo nos lugares difíceis. Isso que você fala para o seu irmão, Deus está te forjando. E mesmo tendo sido ungido rei, ele continuou obedecendo. A obediência é muito interessante isso que eu falo, eu penso no meu coração. A desobediência é o quê? É como pecado de quê? Por sua vez, a obediência ao temor do Senhor existem virtudes, você vai colher isso, mesmo que hoje você não esteja vendo, mesmo que hoje as coisas estejam difíceis para você, mas já pensou se passasse pela cabeça de Davi, eu sou rei, porque eu vou ser um garoto de recado, porque agora, Davi nesse instante, ele assume o papel de quê? De um garoto um office boy, é isso, a TV desincronizou, você pode pular de volta a TV se puder? Um garoto de recado, né? Ele está ali só, vou fazer minhas encomendas aqui, e ainda vai ser debochado pela sua própria família. Família, coisa boa. Quem gosta dessa família, dá um amém bem grande. Amém. Rapaz, teve amém mais alto ao longo da pregação, mas tudo bem, né? Então Davi foi chamado pelo seu pai Jessé para levar suprimento aos seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá. E Davi obedece, e o que vai acontecer nos versos seguintes, ainda no capítulo 17, dá uma olhadinha para mim, no verso 17 e 18 na sua Bíblia, por favor. Você achou aí o verso 17 e 18? Leia para mim, Jessé. Quem concorda que Jessé era um pai bom, diz amém aí. Bom, ele era um pai bom. Ele era um pai nível, olha o cuidado, em um tempo onde você não tinha como ir no mercado adquirir todas essas coisas com facilidade, não dá para você montar uma cesta de alimento e mandar para o seu filho na guerra, não. Ele foi, elaborou, organizou com cuidado, carinho, fez o queijinho certinho e mandou para os seus filhos com muito carinho. E veja que interessante, Davi acordou cedo para poder cumprir a missão.
Às vezes tem que acordar cedo. Fala para o seu irmão, às vezes tem que acordar cedo. Ele levantou de madrugada. Davi levantou-se de madrugada no dia seguinte para cumprir a missão que havia sido dada. Mas antes da sua vitória, ele ainda seria envergonhado outras vezes. E agora é o terceiro pilar da nossa pregação, que eu chamo carinhosamente... Cadê? Travou? Tudo bem, mas era para mudar a imagem, era para ter mudado. Vê se você consegue avançar para o próximo slide, por favor. Isso aí, beleza, então, foi. Tá uma benção. Pior que eu sou o chefe de TI da igreja. Eu que sou o técnico de informática da igreja. Tem que brigar, eu tenho que ter uma conversa comigo mesmo pessoalmente para resolver esse problema. Mas a resiliência é uma habilidade que está fora de moda. Porque as pessoas hoje em dia estão explodindo por tudo na rua. Por tudo. Hoje eu fiquei triste pela manhã, eu vi mortes ao longo do caminho para a igreja. Um carro capotado, uma moto atropelada, uma outra moto atropelada. E as pessoas estão assim. As pessoas estão sem cuidado, sem amor próprio com a própria vida. A pessoa bebe, pega um carro, pega uma moto, vai para a rua. E a falta de resiliência, ou seja, a capacidade de suportar, a capacidade de perdoar, a capacidade de entender que existem diferenças entre as pessoas, e não que eu tenho que impor as minhas diferenças para outras pessoas, e outras questões da nossa sociedade, tem criado muitos problemas. E uma vez eu escutei um pregador falar uma coisa muito interessante. Uma pessoa passou por 5 igrejas e disse que as 5 igrejas eram tóxicas. Quem está acostumado com esse termo tóxico, né? Hoje em dia, irmão. Sabe o que o pregador falou para ela? Já pensou que talvez o problema fosse você? A sua capacidade de resiliência, de escutar às vezes um conselho, de receber uma instrução, de receber um comando. E ele recebeu a ordem, e ele seguiu. No versículo 24 do capítulo 17 diz o seguinte, abra comigo, continua a leitura ainda. Olha o que ele fala, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros, viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Já pensou hoje? Você ia ser isento do imposto de renda. Que bênção que seria, né? Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar. É muito bom quem escreve esse texto, não cansa a gente na leitura, ele deixa claro, já foi falado anteriormente. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irritado. Que esse garoto aqui para atrapalhar, só era para trazer nossa comida aqui, o recado do pai, né? E ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas... Olha como as pessoas são más com a gente. Olha o que ele falou. Com quem você deixou aquelas... Quem já conviveu com uma pessoa que te diminuiu o tempo todo? Eu já tive. Olha como as pessoas, a sua família, às vezes é má com você. Eles disseram, o que eles quiseram dizer para ele? No meio da guerra, um monte de homem, eles diminuíram ele como homem, e ainda disseram, o que você faz é cuidar de poucas ovelhas. Mas Deus escolhe as coisas pequenas para fazer as coisas extraordinárias, amém? Então não se diminua, não é pregação church isso aqui não, pelo amor, mas não se diminua, você pode ser um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, mas se você ficar parado em frente às linhas inimigas, o que você vai ter é um gigante do seu medo, toda vez te intimidando, não te capacitando a fazer a palavra que está na moda, o extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário? Pergunta para o seu irmão, você quer viver o extraordinário? Joga esse gigante do seu medo no chão. Não tem outro segredo. E não ouça aqueles que são ferramentas do diabo que diminuem você, que desqualificam você. É Deus quem te justifica, é Deus quem diz quem você é, Ele conhece seu coração, quem é o homem para questionar o que Deus pensa ao seu respeito? E o irmão dele fez a crítica, diminuiu ele, né? Dizendo que deixou as poucas ovelhinhas dele no deserto,
Sei que você... Olha o que ele fala. Como é que a pessoa que tinha sido ungido rei, Deus havia olhado o coração dele, mas mesmo você sendo uma pessoa aprovada, olha o que o diabo fala. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha, não. Ele tinha ido levar o recado, porque todo pai que ama o seu filho, lá não tinha Instagram, nem videoconferência, para saber como a guerra estava andando. Então, Davi vai para o meio da guerra, um ambiente hostil, para poder levar suprimentos para os irmãos, para se alimentarem, o cuidado do pai. Então, olha como as pessoas são presunçosas, arrogantes, soberbas. Ele estava indo fazer uma coisa boa e foi destratado pelos seus próprios irmãos. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta, não foi? Foi simples. Então, Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. Davi foi meio chato ali, porque ele perguntou várias vezes a mesma coisa, né? Mas tudo bem. E o próprio irmão dele desqualifica e diminui ele. Mas Davi não olhou para o que seus irmãos disseram. E não foi só isso. Saul também constrange Davi. No versículo 37 ele fala, e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras de grande urso. Davi começa a contar para aqueles ali: olha, eu sou sujeito homem, sou brabo, Deus tem me capacitado. E ele fala: o Senhor me livrou. Davi não chega diante daqueles homens ali dizendo: ó, eu sou um cara que mata o leão e que mata o urso. Igual quando você escuta: eu sou um homem de muita fé, eu sou um homem de muita oração, eu sou um grande... Não, eu sou um instrumento da mão do Senhor. Deus tem me usado, Deus tem me capacitado. Eu escuto um amém? Glória a Deus, é isso. Então, tentam colocar a armadura de guerra do rei nele, só que ele não era guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Nem estatura, nem força ele teria. Por isso que tudo que ele faz, tanto na questão do leão e do urso, é extraordinário, porque Deus usou ele. Então ele cita o testemunho dele, dizendo que Deus o livrou e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Ele coloca a armadura dele, não dá certo, e Davi joga limpo: ó, eu não vou conseguir andar com isso aqui não. E Davi tirou aquilo sobre ele. E todos nós sabemos que algo extraordinário vai acontecer. Porque Davi, na sua simplicidade, foi constrangido pelos seus irmãos, foi constrangido pelos reis, mas ele não está olhando para as pessoas, ele continua olhando para o milagre que Deus vai fazer. O que ele olha quando ele vê aquele gigante é que Deus vai ser glorificado quando aquele cara cair com a cara no chão. O tempo inteiro é isso que está no pensamento de Davi. Quando ele cair, o meu Deus vai ser glorificado. Quando ele for derrubado, o meu Deus vai ser glorificado. Quando o seu medo for destruído no seu coração, Deus vai ser glorificado através da sua vida. É isso. E no versículo 45, a gente gosta muito daquelas musiquinhas de escola dominical, e o gigante ao chão tombou, né? Era uma vez um jovenzinho que se chamou Davi, era muito pequenino, não confiava. Quem conhece essa música? Ele todos os dias orava sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Aí a musiquinha fala que ele botou na funda e a pedra, na funda uma pedra colocou e girou, 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 mais uma vez, mais outra, girou. E o alvo, a pedra acertou, né? A pedra tirou, o alvo acertou e o gigante ao chão tombou. Eu gostava muito da escola dominical desses cânticos. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. E nós vemos um milagre sobrenatural. Aí, eu poderia fazer uma coisa interessante agora. Eu vou mexer com o seu emocional agora. Saia daqui essa manhã, meu irmão, com a funda e a pedra do Espírito Santo e destrua todos os seus inimigos a partir de segunda-feira. E a igreja vai dizer: glória a Deus, pastor, aleluia. Isso se chama falso triunfalismo. Eu poderia usar uma sequência de frases agora que eu chamo carinhosamente de surra de frases de efeito. E todo mundo glorificaria em pé, eu cantaria um cântico e quebra as cadeias e acabou. Se é para casa feliz. Só que tem um problema nessa história. Porque quando você chegar em casa e você olhar na frente do espelho, você pode descobrir que você é o maior gigante que está atrasando a sua vida. Porque às vezes nós afrontamos o Espírito Santo de Deus
quando nós fazemos a nossa vontade. Às vezes nós somos Golias, às vezes. E é por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus, não com triunfalismo, mas com quebrantamento, com o coração sensível à voz do Espírito Santo. Eu preciso dizer uma coisa para você, meu amado. Nós precisamos ter mais medo de perder a salvação do que medo de sairmos da nossa zona de conforto. Medo de sairmos do nosso bonde da salvação, porque está tudo bem. Porque eu vou me dispor. Porque eu vou dedicar tempo. Não, está tudo certo. Eu sou crente. Eu sou dizimista, temente ao Senhor. Eu leio a palavra de Deus uma vez por dia. E não. Porque hoje o que eu senti no meu coração foi angústia. Quando eu vi aqueles corpos estendidos pelo chão. Eu nunca, na minha vida, desde que eu moro aqui nessa região, eu nunca vi tanta morte. Ao passar pela Avenida Santa Cruz, morte. Descer para o Miguel, morte. Eu nunca tinha visto tanto disso na minha vida. Tantas pessoas com a vida ceifadas e que muitas das vezes poderiam ter escutado: Cristo te ama, Cristo te salva. Mas foram afogar na bebida, foram entregar sua vida ao prazer, às coisas desse mundo, porque não sabem o que é viver para a glória de um Deus Todo-Poderoso. E sabe o que o seu gigante vai dizer para você na sua casa? Você vai escutar de você mesmo: isso não é para mim. Muitas pessoas, eu conheço pessoas que estão há 30 anos na igreja. Todo dia senta aí, acabou o culto no horário certinho, Meu pai fazia uma piada que é interessante. Se ele desse um tiro aqui à esquerda, quando ele falasse amém, ele acertava uma pessoa, que eu não vou nem falar o nome, porque eu amo muito essa pessoa. Aquela pessoa seria acertada no mesmo instante, porque é muito rápido a forma como a pessoa foge da igreja no final de um culto. Você vai escutar das pessoas que você ama que isso não é para você. O mundo vai dizer para você: isso não se encaixa com a sua vida não. Seja um cristão descompromissado, que está tudo bem para você. E o diabo vai dizer também que isso não é para você. E todas essas vozes vão criando um gigante tão grande que impedem você de entregar a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Aí você vai dizer para mim o seguinte: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, nesse dia, eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Amém. E agora? O que você vai fazer com o dom da graça que Deus te deu? Pergunta para o seu irmão. O que você vai fazer? O que você está fazendo com a salvação que Deus te deu? Pergunta para o seu irmão. O que você está fazendo com a... O que você quer fazer? Não. E eu vou contar a história para você, sem chorar, que a história me emociona um pouco. Sobre um cara pequenininho que se escondia atrás desse teclado aqui. Vocês conhecem muito da parte dessa história, mas eu vou contar uma outra história, uma outra vertente dessa história. Eu amava viver escondido aqui. Eu não tinha que pagar a conta, eu não perdia minhas noites de sono preocupado com as contas da igreja, com funcionário, com obra, reforma, né? Eu era feliz e não sabia. Mas a alegria do Senhor ainda é minha força. Amém? Feliz. Mas um dia eu vi uma banda e eu olhei e achei a banda mais linda do mundo. Eram os músicos da catedral da nossa denominação. Eu falei: rapaz, que legal. Eles tocam tudo junto, eles gravam CD, gravam DVD. Eu fiquei olhando aquilo e falei: aquilo não é para mim não, eles são muito fera. Eu sou um vermezinho de Jacó, não é para mim que eu não. E fui, minha vida seguiu. E foram acontecendo tudo o que vocês viram, acompanharam nos últimos anos. Mas para você parar no centro da vontade de Deus, Deus às vezes vai tirar coisas de você muito sérias. Eu tive que perder um pai para poder entender o que é andar no centro da vontade de Deus. E tem pessoas perdendo muitas coisas e ainda não entenderam que estão fora da vontade de Deus. E ontem eu estava tocando teclado e diante de mim estavam todos os músicos da nossa denominação. E naquele dia eu lembrei: você era o rapaz que você estava olhando há 20 anos atrás. Quando eu olhei para toda uma banda tocando, eu falei: cara, deve ser muito legal estar ali. E eu estava lá ontem. Pela primeira vez na minha vida eu estava lá. E eu estava ajudando os músicos mais jovens, perguntando: pastor, que som é esse que o senhor usou? Que coisa legal que o senhor faz, pastor? E eu era o garoto ali
há 20 anos atrás, eu estava olhando aquilo, dali olhando, todos os músicos da Nova Vida cantando, celebrando, e eu no teclado, e pior que eu ia ser o tecladista reserva, né? Só que o baixista não pôde ir, e eu fui promovido ao tecladista. Até nisso Deus foi interessante comigo. E Deus me mostrou que a minha covardia sempre atrasou minha vida em todos os segmentos. Porque eu achava muito fácil, era só ficar atrás ali e minha vida ia seguir. E Deus teve que tirar o meu pai da minha vida, para que eu estivesse no centro da vontade dEle. E tem pessoas perdendo saúde, perdendo parentes, perdendo pessoas, morte, doenças, e continuam fazendo aquilo o que querem. E hoje eu vou desafiar você. Quem conhece aquela música, A Começar em Mim, Quebra Corações? Ela é assim, ó. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aí é interessante o refrão. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. É um cântico que ele veio à frente comigo, porque enquanto nós não nos quebrantarmos, o gigante do nosso medo vai continuar lá em pé todo dia, não deixando que você esteja no centro da vontade de Deus. E no próximo domingo eu quero fazer um desafio para você. Cadê os ministros que vão estar aqui agora? Eu vou chamar você a ser corajoso. 3 vezes Deus disse para Josué: eu não disse para você? Eu não falei para você? Ser forte? Eu não te ordenei? Na 3ª vez ele fala: seja forte, corajoso, não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. São dias de quebrantamento. E a igreja é o instrumento para levar a glória de Deus para as pessoas que estão nesse mundo, morrendo sem Deus, indo para o inferno. Fique à frente, por favor, todos os 4 ministros que eu chamei, por favor. E eu vou desafiar você. Fala para o seu irmão, você vai ser desafiado hoje. Eu vou apresentar um gigante para você. Se você vai derrubar ele ou não, isso é uma escolha sua. Você vai escolher. Não vou fazer campanha. Aí é aquela hora legal. Ih, vai pedir dinheiro. Não, nada disso. Nós não somos esse tipo de igreja. Fala para o seu irmão, não fazemos isso aqui. Fala para ele. Teve uma igreja que trancou os membros na igreja e falou assim: só vamos sair daqui quando cada irmão der R$1.000 para a igreja. Não é brincadeira. E é mega igreja, tá? Mas não é isso que vai acontecer aqui agora não. Eu quero desafiar cada um de vocês. Domingo que vem é o culto da família. Nós estamos no mês da família. E vai ser um culto evangelístico. Eu quero desafiar vocês a trazer uma vida no próximo domingo. Eu quero desafiar você. Porque quem gera ovelha é ovelha. Se você está bem, você está salvo, parabéns. Mas e aí? E amar o próximo como a si mesmo? Fica onde na sua vida? E de pregar o evangelho. Eu não quero desconforto, eu não quero me indispor. Deus vai pedir conta para você na volta dele. Daquela pessoa que você tinha vergonha de falar de Jesus. Deus vai pedir conta para você. Daquela pessoa, não vou me dispor não. Nós somos evangelistas. Fala ao seu irmão, você é evangelista. Quem quiser levantar a mão. Eu acabei de fazer agora, ficou pronto. Eu vou particularmente gostar mais da gráfica antiga, mas eu tive que achar uma outra gráfica. Esse é o nosso convite com o horário do culto. Você não vai só entregar para essa pessoa o convite, você vai orar por ela a semana toda. Ela vai ser o motivo da sua oração. Você vai enchê-la de amor, você vai enchê-la de carinho. Mas ela poderá não vir, amém. Mas você tem que cumprir o seu papel. Então eu quero desafiar você a derrubar o gigante do seu medo de evangelizar. Levantar a mão. E se você ficar responsável por uma vida que você vai trazer no culto de manhã, no próximo domingo, que será o nosso culto evangelista do mês da família. Eu desafio você. Quem quiser pegar um papel, levanta a mão que o ministro vai até você.